uma rápida, né, palavra sobre a fobia, sobre o TAG, porque no dia 8 de maio nós vamos ter uma palestra. E é uma palestra fechada, né? É no Google Meets, são 3 horas de palestras. Então, assim, 2 horas falando, 1 hora de pergunta, onde você pode fazer suas anotações, pode trazer várias perguntas. Nós vamos falar sobre a ansiedade generalizada, nós vamos falar sobre o pânico e a depressão. Então, dia 8 de maio, se você quiser participar, tá? Aí pega meu WhatsApp, faz sua inscrição, vai ser fechado, só participa quem receber o link, tá bom? Então eu vou dar aqui uma breve palavra sobre a fobia social e a ansiedade, tá? Vocês sabem, eu sempre explico. Quando nós fazemos uma live muito demorada, as pessoas não assistem. Meu Deus, mas será? É verdade, não assistem não. As pessoas gostam de assistir, quem matou, quem fez, quem isso, violência e aquelas coisas. E pode colocar 2 horas de live que o povo assiste, né? Porque infelizmente é do brasileiro, né? O brasileiro fica às vezes ficcionado em matérias tristes, né? Então, se você botar 3 horas aqui, se eu fosse contar, né? E me pegaram, me mataram e tal, e eu matei, e ia ficar até a noite aqui que ia chover de gente. Mas as nossas lives a gente faz rápido porque o povo, né? Nós estamos no século XXI, onde as pessoas são, né, aceleradíssimas e elas não têm tempo, né? Então elas gostam de assistir coisas de segundos. E quando a gente faz live, que não são coisas de segundos, são coisas mais estendidas um pouquinho, porque a gente precisa explicar, a gente sabe que não tem tanta visualização. Então, eu vou correr aqui nessa live e você tiver dúvida em relação ao que a gente vai falar, vai dia 8 de maio, faz sua inscrição. Vai não, né? Você vai assistir na sua casa, no conforto, é no Google Meets, né? Você vai estar lá com seu fonezinho de ouvido, fazendo suas anotações no conforto da sua casa. Eu digo, vai lá, pega meu WhatsApp, faz a tua inscrição. Dia 8 de maio, vai ser das 14h30 às 17h30. Então, bastante tempo para você fazer perguntas, para você anotar, tá bom? Compartilhar a experiência com alguém. Quem participou das minhas palestras sabe que eu faço o PDF dos assuntos e depois envio pelo e-mail. Gente, eu não vou nem dizer o preço aqui, que da outra vez uma pessoa que participou da minha palestra falou, gente, isso é irrisório. Eu fiquei, quando eu ouvi, dei até vergonha, porque não é um preço assim que você, meu Deus, eu tô pagando para participar. É só para que seja mais fechado e sejam só com pessoas que realmente queira fazer, ok? A inscrição, R$15. Passa. Meu Deus, R$15. Eu vou deixar de comer por causa dos R$15. Não faz isso não, gente. Aprendizado, você não compra nenhuma apostila por R$15, tá bom? Então, vamos lá. Olha, nós vamos falar um pouco sobre a fobia, sobre a TAG, né? Algumas diferenças, o que pode ocasionar a fobia social, né? Algumas pessoas, elas têm fobias sociais, que começam na adolescência e que muitas vezes as pessoas confundem com a timidez, né? Só que a gente vai explicar rapidamente aqui a diferença. A fobia social é uma coisa, a timidez é outra, o TAG é outra coisa, tá bom? Rapidamente vamos dar uma pincelada só para dar gosto em você de querer participar dia 8. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu faço live sempre anotando, porque senão eu passo muito tempo. Vamos correr. O que é uma fobia social? Geralmente, a fobia social, ela tem a parte genética, tá? E a parte ambiental. Então, por isso que na análise, na terapia, a gente faz toda uma investigação, né, do ambiente familiar, né, das pessoas que convivem com essa pessoa, a sua genética, seu ambiente, ok? Fazem essas duas comparações, andam juntas, a genética com o ambiente social, ok? Então,
A pessoa que tem a fobia social, ela tem vergonha, muitas vezes, de ser visto. E começa, no geral, a ser notado na fase da adolescência, onde as pessoas pensam assim, tá na fase da adolescência, então deve ser isso, as mudanças do corpo. Começa na fase da adolescência, mas acaba na fase da juventude, quando não é fobia social, quando é só timidez, quando é só vergonha. E se estende até a fase adulta quando é uma fobia social. Quando é na fase da adolescência, tem essa desculpa, tô mudando a voz, tô cheia de espinha, tô me sentindo gorda, tô me sentindo magra. Então os pais às vezes confundem isso, né? Não, é porque tem vergonha de falar, porque tem vergonha, porque tá com o rostozinho cheio de espinha, porque não sabe falar direito, tá na mudança de voz. Então há essa contradição aí e vai ajudando. Agora, quando o adolescente vai se tornando jovem, e aí ele percebe que esses sintomas que estão ocorrendo com ele não passam, muitas vezes ele vai tentando esconder, mas quando ele vai se tornando jovem e na fase adulta, aí não tem mais como esconder, não tem mais a desculpa, não, é porque por causa da mudança de corpo, é porque ele está na adolescência. Então tem vergonha de ser visto, muitas vezes não quer sair, tem vergonha de como as pessoas vão olhar quando ele vai falar ou quando ela vai falar, como as pessoas vão olhar na hora de comer, se está comendo direito, se faz barulho, como as pessoas vão olhar, se ele sabe, se ele tem um tom de voz bom, se não tem. E aí vai se tornando um jovem com fobia social e se trancando muitas vezes dentro de casa, evitando de sair, de fazer amizades. E essa fobia social, muitas vezes, ela vai crescendo com o tempo, tá? Dá suor nas mãos, né? Dá alguma aceleração cardíaca, dá algum tremor, só de pensar que eu vou estar no meio de muita gente, só de pensar que eu vou às vezes ter que puxar uma conversa, né? A pessoa que tem a fobia social, ela imagina-se assim e muitas vezes evita, faz o corte de sair, de estar entre as pessoas, porque ela automaticamente já começa a sentir esses sintomas antes de já estar diante das pessoas. Os seus pensamentos já levam a isso, ok? Começa na adolescência, como a gente falou, muitas vezes pela superproteção, né? Existem pais que são superprotetores, né? Que falam, não sei se eu faço muito isso na terapia de casal, né? E a gente faz uma pergunta ao marido, a mulher responde, né? E a gente faz a pergunta à mulher, o marido responde. Muitas vezes os pais, para ajudar a criança, o adolescente que é meio tímido, já toma a frente, já fala, já diz. A gente está conversando com um adolescente e aí a mãe já responde, já diz, é a sua idade, ele gosta disso. Você está num lugar, num ambiente para comer, você gosta de salada? Aí a mãe já responde, não, ele não gosta. Mas só que quando ele vai ficando adulto, jovem, ele não quer mais a companhia da mãe, né, para ler, ou do pai, ou de um parente que vá dizendo que ele gosta ou que ele não gosta. Então, essa fobia social, ela começa a ser vista a partir da juventude, tá? Quando vai saindo da adolescência, por quê? Porque ele não tem mais a companhia dos parentes para estar ali dizendo que ele gosta, que ele não gosta. Ele vai ter que desenrolar, ela vai ter que desenrolar. E esse desenrolar traz, às vezes, essa fobia social. A pessoa se sente meio esquisita, né? Sou gorda, sou magra, eu falo baixo, eu falo alto, será que vão aceitar o meu tom de voz? Eu falo bem baixinho, e as pessoas dizem, não tô ouvindo, aí eu tenho que repetir, né? Então essa fobia social vai aumentando um pouco, ok? Não dá pra gente fazer perguntas só no dia da palestra, tá? Dia 8 de maio espero você. Quando a pessoa vai, né, crescendo, e aí vai sendo confundida essa fobia social com timidez. Qual a diferença, né, de um tímido para uma pessoa que tem fobia social? A timidez, a pessoa tem a vergonha, mas ela não tem os sintomas da fobia social. A fobia social tem sintomas,
tá? Tem tremores, aceleração um pouco cardíaca. Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar diante do público, eu vou ter que apresentar alguma coisa na faculdade, eu vou ter que falar diante das pessoas, eu vou ter que fazer uma pergunta aberta ou fechada, né? E isso vai dando um suorzinho na mão, vai dando um tremor, a pessoa vai ficando... E a timidez, não, a timidez, ele tem vergonha, muitas vezes enfrenta a vergonha, mas não tem os sintomas. É diferente da fobia social, tá bom? Tem tratamento para fobia social? Tem sim, né? Tem a terapia, a análise, que é o que psicólogos, psicanalistas fazem, e tem o tratamento medicamentoso, que é o psiquiatra. Porém, a fobia social, se for tratada desde cedo com a terapia, com a análise, ajuda muito. Não há, às vezes, necessidade do encaminhamento psiquiátrico, que é um fármaco, um remédio para a ansiedade, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas não procuram logo ajuda e elas vão aumentando essa fobia social e às vezes precisa-se do tratamento medicamentoso, ok? Dá mais em mulheres ou em homens? Dá nos dois, né? Mas o que acontece? Nas mulheres, muitas vezes, podem ser escondida essa fobia social. Por quê? Se ela conviver geralmente com pessoas na parte masculina, não vou na lanchonete, pede lá ele, né? Que vai lá e pede, pede a conta, ele que desenrola. Então a mulher dá uma escondidinha a mais, né? Eu tenho alguém que pode desenrolar isso para mim. Então, dá nos dois. Na mulher, muitas vezes ela não procura ajuda por se encostar um pouquinho em outra pessoa, ou a parte masculina, um namorado, ou alguém que faça isso por ela, né? Já no homem, por que ele procura ajuda? Porque muitas vezes ele tem que desenrolar. Ele que vai, às vezes, pedir lá o cardápio do restaurante, né? Ele que vai procurar um lugar para sair, levar a namorada. Então, ele tem que desenrolar mais. É por isso que, às vezes, o homem procura mais ajuda quando tem essa fobia social do que a mulher, porque a mulher dá uma mascaradazinha, né, diante das pessoas. As pessoas, ela é tão recatada, né? Ela é tão recatada, tão polida, né? Então, às vezes até fica charmoso para quem não sabe, né? Acha até que é charmoso por ela ser tão recatada, né? Calada, fala baixo e tal. E muitas vezes isso é uma fobia social, mas ela esconde, dá às vezes para maquiar. Já no homem não dá muito para dizer, ele é recatado, ele é polido, ele é isso. Então por isso que muitas vezes o homem procura logo ajuda, tá? Bom seria que ele procurasse logo, né? Mas a gente fala assim que alguns têm coragem de procurar ajuda, outros vão maquiando. Olha só, a timidez, como eu já falei para vocês, a diferença é a timidez, eu sou tímido, mas eu enfrento e não tenho sintomas. E a fobia social, eu tenho alguma timidez, mas eu tenho sintomas da ansiedade, da aceleração, do suor na mão, da vergonha, ficar vermelhinho o rosto, né, da voz presa, tá? Então, tem os sintomas, é diferente um tímido e é diferente uma pessoa que tem fobia social. E é ainda diferente o introvertido, né? Se você é uma linha tão tênue que se você não prestar atenção, você confunde o introvertido para o tímido para o que tem fobia social. O introvertido, ele simplesmente é uma pessoa que gosta de ser mais calado, mais na dele. Ele gosta, ele não tem dificuldade de falar, porque ele é assim, ele é introvertido, ele é mais na dele. Ele não é uma pessoa extrovertida que fala, que conversa, que sorri, que brinca. Ele é meio introvertido. O tímido, ele já não é um introvertido. Não é que ele gosta, ele quer
falar, ele quer sorrir como os outros, ele quer agir como os outros. Porém, ele tem timidez. E o que tem fobia social, ele quer agir como os outros, quer sorrir como os outros, quer falar, quer estar no meio das pessoas, mas ele tem sintomas. E esses sintomas são sintomas, às vezes, que levam à ansiedade se não for controlado, ok? E a diferença do que tem ansiedade, né, o introvertido, o que tem fobia social e da timidez, e agora para o autista. O autista, ele não tem necessidade de estar no meio das pessoas, tá? É diferente do que tem fobia social. O que tem fobia social, ele deseja, ele quer estar, só que ele não tem coragem e às vezes tem alguns sintomas que precisam ser tratados na terapia ou com fármaco, tá? Mas o autista não, o autista é diferente. Tá? Ele não sente necessidade de estar no meio das pessoas. Ele não se sente só. Ele não se sente, eu quero ter amigos, tá? Então há essa diferença que nós vamos conversar um pouco mais na nossa palestra, tá? E aí vamos lá para já. Quanto tempo já? Ih, meu pai, não pode demorar, é isso. Vamos lá. A ansiedade, a pessoa que tem TAG, né? Que tem a fobia social. Mas também tem a TAG. O que é a TAG? Transtorno de ansiedade generalizada, né? É uma ansiedade relacionada à preocupação, tá? Cotidiana, do dia a dia. Uma pessoa que está preocupada com as coisas que tem para resolver. Deus, eu tinha que hoje pagar uma conta, mas e se não der tempo? E se a lotérica fechar? E se o banco não der tempo? Eu tenho alguma coisa para resolver? E se esse dinheiro não chegar? Então, ele vai vivendo no e se, no e se. Isso aí já é uma ansiedade generalizada. Ele vai vivenciando algo, muitas vezes, que não aconteceu. Aí prejudica, né? Na alimentação, nos estudos. Eu tenho uma prova para fazer hoje, mas eu tinha que estudar capítulo tal. Mas e se cair capítulo 2? Mas e se também fizerem pergunta sobre aquele assunto que foi falado mês passado? Então ele vai trazendo o e se, e aquilo vai se formando em uma ansiedade generalizada. São preocupações do cotidiano, tá? Eu estou numa tarde preocupado com o que eu tenho que resolver à noite. Então, eu não estou vivendo à tarde, eu estou vivendo à noite. E à noite, olha, eu tenho menina, hoje à noite eu tenho um compromisso com a roupa que eu vou. E se essa roupa não estiver boa? E se as pessoas não forem? E o que eu marquei não der certo? Então, a ansiedade são preocupações com o cotidiano, né? Ela vai aumentando, né, os conflitos, as coisas do dia a dia, e ela prevê e se prepara para ocorrências negativas. Quem tem TAG, a ansiedade generalizada, ela vai se preparando para ocorrências negativas. Gente, eu tenho que estar 14 horas, vou dizer meu bairro aqui, né? Eu tenho que estar 14 horas lá na clínica. Meu Deus, será que meu combustível vai dar? E se meu carro der problema? E se eu chegar lá na clínica e esquecer a chave? E se? Então, o meu foco vai sendo voltado para as negatividades. Então, eu vou aumentando a minha aceleração cardíaca, minha preocupação e existem pessoas que ficam com insônia por causa desse e se, eu tenho que resolver, mas se não der certo, e se isso, e se aquilo, e se tal coisa acontecer, e isso vai virando algo que a pessoa às vezes não consegue controlar. Por isso, eu acho tão interessante quando as pessoas, elas começam a fazer análise, terapia, né? E vai passando o tempo, a gente percebe que há, assim, uma necessidade de um fármaco. Tô abrindo um parênteses aqui, tá? E aí precisa, né, uma necessidade de um fármaco e a gente faz um diagnóstico para a pessoa levar lá para o psiquiatra passar. Eu acho tão interessante,
né? A gente, se você depois que está assistindo, você que é profissional da área da saúde emocional, psicólogo, psicanalista, você vai entender exatamente o que eu vou falar. Então a gente passa um diagnóstico para a pessoa ir, né, para um psiquiatra, para que o psiquiatra passe um remédio para essa TAG, essa ansiedade generalizada, e aí o paciente começa a tomar o farmaco lá que foi dado, ele para de fazer terapia. Ele acha agora que o remédio só vai contribuir e ajudar. Ele esquece de todas as fobias sociais que ele tem, que ele precisa ser tratado, essa ansiedade, por causa da fobia, por causa da preocupação excessiva. Ele acha que o remédio, às vezes dá até tristeza, né? A gente fala, mas rapaz, eu passei o diagnóstico para a pessoa foi lá, começou o remédio, não preciso mais de terapia. Isso é um tratamento conjunto, gente. É um tratamento conjunto. O falar também traz cura. Quando eu falo, eu analiso o que eu estou falando, o que está dentro de mim. Então não é só o farmaco, não é só, às vezes, a terapia. A terapia ajuda sem o farmaco quando ainda está no início de uma fobia social, né? Mas não é só, gente. Então, aí o que acontece com os pacientes, né? Eu não preciso mais de terapia, eu tô me sentindo ótimo com o remédio. Para, né? Eles mesmos dão alta, né? E a gente sorri, né, por dentro, que a gente sabe que vai ocasionar isso. Aí depois eles começam a tomar o remédio e eles dizem assim, mas já tô ficando boa, não preciso nem mais de remédio. Volta, gente, tudo. Porque ele não completou todo o tratamento. Ele não fez as terapias adequadas. Ele não fez o tratamento corretamente. Mas isso é mal de brasileiro. Brasileiro, eles mesmos se dão seus diagnósticos, eles mesmos se resolvem, né? Como diz, brasileiro tá assim, ó, de brasileiro médico, que ele mesmo se... né? Eu só vou tomar um remédio um dia sim, depois de 3 dias, não precisa tomar como o médico passou, não preciso fazer, pra que eu tô fazendo terapia? Já tô melhorando, né? Então eu vou me dar alta, né? E assim vai. Mas, ele não trabalhou esses e se, né? Que essas ansiedades generalizadas têm demais, né? Aí, é a diferença do TAG, tá? Para o pânico. Gente, eu já falei sobre a diferença da timidez para introversão e para fobia social. A fobia social, muitas vezes, tem um TAG, que é a ansiedade generalizada. E a diferença do TAG para o pânico? Olha, vou dizer assim, a grosso modo aqui para você, porque eu não sei se você vai participar, né, da palestra dia 8, a grosso modo seria, a TAG é algo que é cotidiano e constante. O pânico é um ápice das suas emoções. Quem teve pânico já sabe o que é que eu estou falando. Dá aquele ápice das suas emoções, vem tudo junto e aí você tem uma crise de pânico. Às vezes está no ônibus, está na rua, está no carro, né, e tem aquela crise de pânico, tá? O TAG não. A ansiedade generalizada é uma coisa que fica ali, às vezes, como aquela goteirinha de uma torneira, sabe? Constantemente. Por isso que precisa ser tratado. O pânico é um ápice, precisa ser tratado também, mas não é algo que vai ficar sempre na sua vida. Você não fica tendo crise de pânico constantemente, tá bom? O TAG não, a ansiedade generalizada, você está com suas emoções a ponto de explodir constantemente. Irritabilidade constante, insônia constante, preocupações excessivas constante, né? E aí você vai tentando viver a vida assim, né? E cada vez mais vai demorando. O tratamento vai avançando mais e você vai ficando pior e, né? Você já sabe, você que não tem, mas conhece pessoas que têm, sabe como é, né? E aí, por que uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tem procrastinação? Mas devia ser o contrário, né? Já que ela se preocupa com o amanhã, ela devia antecipar. Devia ser uma pessoa, então, que antecipa tudo. Às vezes dá procrastinação exatamente porque ela quer antecipar as coisas.
né? Por exemplo, ai meu Deus, eu tenho que ir na academia de ginástica hoje. Mas, e se tiver muita gente? E se meu álcool em gel for pouco? E se eu esquecer o álcool em gel? Aí eu tenho que comprar o álcool em gel. E se minha máscara não estiver boa? Aí eu vou ter que comprar uma máscara. E se o meu tênis não estiver legal? Eu vou ter que comprar um tênis. E aí, com isso, passou-se o dia. Ela não foi naquele dia, porque ela está se programando. E isso vai passando o tempo. A procrastinação, ela vai deixando para depois. E aí, meu Deus, eu tenho que entregar esse trabalho hoje, a empresa ou a faculdade, eu tenho tempo para entregar isso. Mas e se, quando eu for apresentar esse trabalho, me perguntarem tal assunto? E se eu tiver que ler, porque na hora vão me perguntar sobre isso? Então, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler isso, quando vê o tempo passou, e aí eu jogo o quê? Para amanhã. Por isso que as pessoas que têm TAG, elas às vezes procrastinam. Entende? Elas são procrastinadoras porque elas são preguiçosas, porque às vezes existem pessoas que são procrastinadoras porque deixam sempre as coisas para amanhã, para depois. Não, o que tem TAG, o que tem ansiedade generalizada, ele é procrastinador, muitas vezes não por preguiça ou porque deixa as coisas para depois ou porque vai empurrando com a barriga, mas e sim por causa das preocupações do e se, vai aumentando mais, vai fazendo um bolo naquela situação que ele tem que resolver muitas vezes, ao invés de dizer, hoje eu vou para a ginástica e vou com esse tênis mesmo, vou usar essa máscara, tem um pouquinho de álcool gel, vou assim mesmo, eu tenho um trabalho para apresentar, não vou estudar outras coisas, foi passado isso e é nisso aqui que eu vou estudar. Eu não vou entrar em outros assuntos porque vai me atrasar, ok? Mas o que a pessoa que tem TAG, ela vive no em si, ok? Então, vamos lá para não já passou o tempo, a gente não passar muito tempo aqui na live. Eu quero convidar você, tá? Que gostaria de ter mais bagagem nesse assunto. Eu não tenho fobia social, eu não tenho timidez, eu não sou acelerada, eu não tenho TAG, né? Eu não tô beirando a um pânico, mas você conhece alguém? Você pode ajudar alguém, né? Mas eu não trabalho na área da saúde, né? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou psiquiatra. Você pode ajudar alguém com o conhecimento. Vamos participar de uma palestra, tá? Não é linguagem técnica, é uma linguagem, uma abordagem bem clara para que todos, mesmo leigos da área da saúde, entendam o que vai ser falado, ok? Dia 8 de maio, faça sua inscrição antes. Só participa da palestra quem recebe o link. E só recebe o link quem faz a inscrição, ok? 61981453434. Se você tem vontade de fazer a análise, né, a terapia com abordagem psicanalítica presencial, 61981453434, ok? Se você tem vontade de fazer online, eu sou de Brasília, eu atendo pessoas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Piauí, tá? Então é em todo o território nacional. Você tem vontade de fazer uma análise, uma terapia, liga pra gente, que a gente faz. O horário marcado, não atendo ninguém sem horário marcado, tanto online como na clínica, tá ok? 50 minutos a 1 hora, ok? A abordagem, qual a diferença do psicólogo e do psicanalista? Abordagens são diferentes, mas todos os dois trabalham a área emocional, tá? O psicanalista, ele trabalha muito o passado, né? Fazendo uma investigação aí no seu passado, o que é que está fazendo com que você trave hoje no seu presente, se tem alguma coisa no seu passado que você está repetindo alguns erros mesmo sem gostar, o que é que está te travando. Então a abordagem é um pouco diferente da psicológica, tá? Mas, olha, psicólogo é uma bênção, psicanalista é uma bênção, psiquiatra é uma bênção, todos que trabalham na área da saúde é muito bom. Procure. Não fique aí com sua fobia social, com sua ansiedade generalizada, com suas crises de pânico, com suas procrastinações, sem procurar ajuda, ok? Beijo pra você, até a próxima e vamos que vamos!